Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 24 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Mercado que na segunda-feira caiu, ontem devolveu a queda de segunda-feira, então terminando estável na semana, né? Na segunda-feira caímos aí um pouco mais de 1,5%, ontem se recuperou a bolsa 1,5%. Hoje uma abertura que a princípio era negativo, o índice chegou a estar caindo aí quase 0,5%, agora já trabalha aí positivo em 0,736, enquanto o dólar cai 0,55. Bom, lá fora, pessoal, a gente tem aí um rebaixamento de rating da China, com o minério de ferro caindo aí cerca de 2,5%, o minério à vista, e 6% o minério futuro. A gente tem o petróleo trabalhando aí perto da estabilidade e também o mercado futuro americano trabalhando perto da estabilidade. Mas, mais uma vez, né, o que é realmente importante para a gente é o nosso cenário interno, essa loucura que a gente vive aí nos últimos dias, desde quarta-feira passada à noite, né, sobre a política, e ainda tem muitas variáveis para serem conhecidas. O presidente Temer fica ou não fica, se ele não ficar, quem assume, né? Na verdade, até parece, ao que a gente vê no noticiário, que até a base aliada já admite que em algum momento o Temer vai cair, que vai entrar, que entrará uma outra pessoa no lugar. Já estão falando em alguns nomes, por enquanto ainda sem um completo consenso, tá certo? Mas o que de fato acaba parece ser o mais importante é exatamente o compromisso de muitos que estão ali falando, né, independente de estar envolvidos ou não com aquele cenário horroroso que a gente vê, é do compromisso aí com as reformas que estavam sendo trabalhadas no Congresso, né? Então isso acaba sendo muito importante. Eu acho que a recuperação, não só do mercado acionário, como também da economia, vai depender muito aí de como esse processo será feito e se essas reformas que foram propostas no passado passarão no Congresso e virarão realidade aí nos próximos meses, perfeito? Bom, em relação às operações mais longas de gráfico diário, de swing trade, né? Na verdade, longas não, né? Operações de curto prazo mais de gráfico diário continuam aí dependendo, na minha opinião, dessas variáveis para se tornarem um pouco mais seguras, né? Para que a gente não passe por situações como a de quinta-feira passada, de grandes gaps, né? Enquanto as operações day trade continuam muito boas por conta da forte volatilidade do mercado. Mesma coisa para quem entende que esse momento é passageiro e investe a longo prazo, pode entender essa como oportunidade de comprar a empresa que essa pessoa acredita ter valor por um preço mais baixo, né, já que muitas ações caíram bastante, algumas furaram inclusive o fundo de quinta-feira passada, outras bem abaixo do que estava antes de quinta-feira. Então, para esse mercado, existem oportunidades. Para o swing trade, eu entendo, pelo menos, que esse ainda não é o momento mais seguro para tentar. Como a gente está falando desde quinta-feira, né, pode ser que a gente perca uma grande oportunidade de comprar muito barato e conseguir aí, em poucos dias, uma grande onda de alta, enfim, conseguir sair muito bem dos ativos. Mas, quando não se conhece muito bem os riscos, né, nenhum alvo é grande o suficiente para a gente tentar. Agora, eu entendo que esse talvez seja o caminho trilhado aí pelos mais conservadores, enquanto quem entende que a oportunidade é muito boa e que o risco vale a pena, né, eu sigo falando exatamente o que a gente tratou aqui ontem, de olhar gráficos de tempos menores para enxergar lá as oportunidades, né? Então, só relembrando do que a gente falou ontem, né? Ontem eu dei dois exemplos aí do que poderiam sair boas operações. Uma foi exatamente no índice, a outra na Petrobras, né? Então, o índice, na abertura de ontem, né, ele até estava vindo com um pouco de queda. E o que a gente falava é que se ele rompesse aí a máxima dos 15 minutos, que estava aqui por volta de 62.400, ele poderia dar uma boa compra focado no gráfico de 15 minutos, que se performasse bem durante o dia, poderia, para quem é menos conservador, entende isso como uma grande oportunidade, até levar para o dia seguinte ou para os próximos dias, enquanto achar interessante a operação, perfeito? Ontem o índice subiu bem, né? Ele chegou a estar caindo mais de 1%, fechou aí com 1,5% de alta, né? 1,6% de alta. Hoje começa muito bem, chega na primeira dificuldade dele aqui, que é esse topo aqui de 63.950, que na minha opinião precisa ser encarado por quem está comprado aí como um ponto de resistência importante, tá certo?
E ontem falamos também, como exemplo, da Petrobras, que tinha aqui uma resistência nessa região de 13,50 e que, rompendo essa resistência, poderia também aí vir a ter uma boa subida. A Petrobras não chegou a andar, né? Ela fechou aí mais ou menos empatada aí com um ponto que seria o ponto de entrada na operação. Pois bem, então, para atender até quem entende esse momento de uma excelente oportunidade, que entende que os riscos não é tão grande, eu separei mais alguns ativos que já têm condição de tendência de alta ou podem passar por reversões de tendência e, portanto, ficar interessante novamente para operar. Claro, para quem entende os riscos desse momento, né? Nos gráficos de 15 e 60 minutos. Então, hoje eu vou me concentrar em falar um pouco de cada um desses ativos, tá ok? Vamos começar aqui falando de Ambev. Ambev vivia, antes da queda do mercado, aí, uma tendência de alta forte, rompendo o topo histórico, né? Abriu com gap de baixa, sofreu na semana passada, fechou aqui muito perto aí do fundo de quinta-feira, né? Se recuperou nos últimos dias e está lá consolidando já acima das médias móveis, tá certo? Então, entendo que, para quem entende já esse momento de aproveitar oportunidades, que os riscos não são tão grandes, pode ser viável uma compra aí no rompimento aí desses R$19. É importante, né, pessoal, que caso eventualmente o mercado ande para cima e eventualmente você assuma o risco desse momento, o preço ande até o final do dia para que você consiga dormir, né, com papel, se for o caso, já com ganho razoável para caso haja um gap de baixa por conta de alguma notícia ou de alguma delação ou de alguém que é preso ou de alguma coisa desse tipo, você conseguir sair bem da operação, tá ok? Outra que tem uma situação semelhante é a BR Malls, também está começando um processo de reversão, né? Ela teve aí na segunda-feira o rompimento do fundo anterior aqui de quinta-feira passada, subiu bem, corrigiu aqui nas médias, né? Então a gente entende aqui que a partir dos 11,40 ela pode ganhar um pouco de força no intraday e aí é aquela coisa, né? Dependendo de como fechar e do apetite ao risco do investidor, pode pensar em voltar para a operação também com ela focado nesse gráfico de menor período. A gente tem também a CPLE6, que também recuou, veio perto do fundo de quinta-feira, ganhou força, nesse momento trabalhando acima das médias. A partir do momento aí que consegue superar essa região de 27,50, pode também ganhar força e dependendo de como fechar, para quem aí entende esse momento como um momento de oportunidade, pensar em ficar aí na operação, tá certo? E por fim, CSNA, né, que também teve uma queda muito forte na sexta-feira, se recuperou na segunda. Ontem foi um dia aí de um pouco de correção de andar de lado, mas já está acima da média móvel nesse gráfico mais curto, acima de 7,06, tem início aí um pivô de alta e também se de repente fechar muito bem em relação ao preço de compra, para quem aí entende que o risco é viável, também já dá para pensar em ficar na operação, tá certo? Como a gente falou nos últimos dias, né, os gráficos diários, né, e por isso a gente não vai nem perder tempo olhando esses gráficos, eles ficam completamente deformados, não dão sinal de nada nesse momento por conta do grande gap que a gente teve aí e da forte variação que a gente teve mudando a tendência da maioria dos ativos, tá certo? Mas alguns gráficos de 60 minutos já começam a ter alguma cara, alguns pivôs de alta já começam aí a ter a possibilidade de serem rompidos, né? E é importante olhar exatamente para esses gráficos, né? Então vamos começar aqui falando de Anima, que é um ativo que tem uma liquidez menor, portanto tem que ter um cuidado especial, inclusive aí por conta, pensando no tamanho de capital que vai colocar no ativo, justamente por conta dessa liquidez menor, né? É um ativo que sequer perdeu tendência de alta no gráfico de 60 minutos e já está trabalhando aqui acima das médias, né? Então, rompendo aqui essa região de 16,35, né? Tem condição aí de pivotear para cima e quem sabe vir buscar esse topo anterior. Outro ativo que tem uma situação parecida é exatamente a BVMF, quer dizer, daqui a pouco, né, ela teve aí uma abertura muito ruim na quinta-feira, se recuperou, desceu de novo e está aqui dançando, também tendo aí que a partir dos 18,73 cria uma possibilidade de um primeiro momento vir visitar essa média aqui de 72 períodos a 19,20, né, e se conseguir ultrapassar essa resistência também voltar para testar a topo anterior. A gente tem na mesma situação a Cosan, né, que a partir do momento que consegue romper essa região perto dos R$36,
cria força para vir ao menos aqui nessa média de 72, e aí uma operação que começa no gráfico intraday, claro, né, se o preço conseguir no intraday ultrapassar isso, pode ganhar força aí para vir testar esse topo anterior, tá? Lembrando aí sempre que isso para quem é menos conservador e acredita que a oportunidade que tem nesse momento supere muito o risco também que todo mundo sabe que tem nesse momento, de um gap de baixa novamente. Depois a gente tem a equatorial, né, que de certa forma, aonde é até possível traçar aqui uma linha de tendência, né, a gente percebe aí que no rompimento dessa linha de tendência você também tem uma possibilidade aí de compra com ativo, né? Então o ativo abriu em queda lá no dia, na quinta-feira passada, subiu, desceu de novo e agora tenta se recuperar, está no meio das médias, né? Então rompendo essa região de R$ 53,00 também volta a ficar interessante para compra. Mesma coisa, precisa caminhar no intraday para que tenha pelo menos um sossego aí de dormir longe do preço de entrada, para que num eventual gap de baixa você consiga sair bem da operação. E outras duas que também tinham um forte movimento no gráfico diário, caíram bastante aí com essa queda de mercado e tende, se romperem um topo, né, a tentar uma recuperação, né? Então, HGTX3 era um dos calls que a gente tinha no passado, quando ela rompeu aqui essa região, subiu bem aí, inclusive chegou no alvo da operação, abriu com gap na quinta-feira passada, subiu, desceu de novo na segunda-feira, fez um novo fundo, subiu de novo ontem, né? Teve perto aqui do topo anterior, que é 21,50. Eu entendo que se esse ponto for rompido, ela pode voltar para tentar aí, encontrar o topo anterior que funciona como resistência. Mesma coisa, né? Como a gente está tratando de gráfico intraday, é preciso cuidar do ativo durante o dia, né? Então, precisa romper os 21,50, precisa aí que você consiga também ver durante o dia superada essa primeira resistência que está em 21,80, que é a média móvel de 72 períodos, para que o preço se afaste do preço de entrada, né, e você, se eventualmente resolver dormir com essa operação, tem uma segurança de já ter aí o preço longe do seu preço de entrada, tá certo? E por fim, Pecar, né, outra também que estava muito bonita no gráfico diário, ela não perde nem tendência no gráfico diário, apesar da queda aí que teve na semana passada. Também aí acima desses 69,30, consegue pivotear no gráfico de 60, ainda tem uma resistência 1% para cima aqui nos R$ 70,00. Se eventualmente der compra nesse ponto e passar no gráfico intraday dessa região, cria também a condição aí de, eventualmente, para quem desejar, tá? E souber entender o risco e resolver correr esse risco porque acha que a oportunidade é boa, de se posicionar no papel, tá certo? Lembrando aqui, pessoal, muito importante essa resistência que o índice acabou de chegar, que é 63,950, que é o topo aí da sexta-feira passada, né? Então é importante aí que o índice consiga superar essa região para prosseguir aí no caminho de alta. E é claro, se bater cabeça aí e voltar, talvez esses ativos todos aí demore aí um pouco mais de tempo para, primeiro, romper essas resistências e, segundo, se afastar do preço de entrada para que você consiga mitigar risco na operação. Perfeito? Bom, 9h30 já, eu acho que por hoje chega. Amanhã a gente volta para mais um Bom Dia Mercado. Desejo a todos aí um bom dia de pregão, um abraço e até lá. Tchau, pessoal, até mais.